Bom dia, estamos aqui no Ranchiara, na cidade de Panorama, onde iremos abordar vários assuntos, entre eles agroecologia e veganismo. Vamos conhecer um pouco de cada detalhe desse rancho. Venha conosco. Estamos aqui hoje com a Luciana, tá? Conhecida como Lu, a publicitária, e ela vai falar um pouco. Tudo bem com você? Tudo jóia. Nós vamos falar sobre um pouco como que surgiu a coletividade e quais são os números de integrante, e me fala a ideia sobre a autogestão. Tá. O Ranchiara, ele nasceu de um questionamento sobre o uso coletivo da terra, sobre a terra ser privada e como seria um uso coletivo da terra, em que todas as pessoas pudessem trabalhar juntas, viver juntas e estar em harmonia com a natureza. A partir daí, a gente começa, no início de 2018, a criar um coletivo, que seria hoje o coletivo Ranchiara, chegando cada vez mais as pessoas que estavam sentindo o chamado, iam vindo para cá. Desde antes disso já existia um trabalho com a terra feito por mim, pela Ana e pela Naélia, que são integrantes desse coletivo também. E depois, posteriormente, chegou a Bruna, o Vinícius, que é um casal que tinha acabado de se formar na Unesp Dracena, e eles trouxeram depois João, Marcos e Mohamed aqui com a gente, que chegou a formar toda a estrutura maior que esse coletivo já teve. Éramos em 8 pessoas. E depois tivemos um nono integrante, que foi o Yuri, uma criança que nasceu aqui no Ranchiara também. Foi um parto humanizado. Yuri nasceu na sala de casa. E a gente também, o Ranchiara, defende essa bandeira do parto humanizado, né, de todo esse trabalho que a Bruna vem fazendo, fez e faz na vida dela. O Ranchiara é um coletivo que trabalha com algumas premissas, Sim. como agroecologia, autogestão e cuidado mútuo. A agroecologia, a gente vai falar um pouquinho mais depois, explicar, mas é uma filosofia de vida. A autogestão, ela parte desse princípio desse cuidado coletivo da terra, em que não existe uma função hierárquica dentro desse mecanismo. Todas as pessoas têm as mesmas, têm a mesma responsabilidade, elas são corresponsáveis pelas mesmas questões, pelas mesmas atividades, por tudo que se faz ali. Não existe a figura de uma pessoa acima, um chefe, né, com funcionários. E o principal da autogestão é você poder criar, ter a sua experiência em criar, em colaborar com a construção de um lugar e das ideias desse lugar. O Ranchiara hoje tem alguns projetos que a gente desenvolve aqui. A gente recebe pessoas para conhecer um pouquinho daqui, para ver isso que a gente faz, esse formato de viver, né? Essa coisa igualitária. E também a gente serve comida, a gente aqui pratica muitas vezes uma refeição vegana ou vegetariana. É difícil a gente ter a opção da carne, ela é quando isso é necessário a alguém, quando alguém que vem aqui, o indivíduo tem essa necessidade. Do contrário, a gente procura esse respeito aos animais, né, esse respeito com o todo, olhando tudo, a vida de uma forma holística. Então a gente tem esse respeito com todo e isso está na nossa alimentação também. Agora nós vamos abordar o assunto de alfabetização e cuidado mútuo. Fala pra gente um pouquinho, Lu, sobre isso. Tá. Um dos nossos projetos aqui, que foi sempre um sonho do Ranchiara, é trabalhar com as crianças, né? As crianças são muito importantes para a gente criar uma coisa que nós nos unimos aqui em prol de algo, que é acreditar que é possível viver de uma forma diferente, que não é nova, na verdade ela vem até de antigamente, é uma velha nova forma de olhar para a vida e de respeitar a vida. Então, as crianças, elas são base fundamental nisso, porque elas são o início da vida, né? E a gente sempre quis trabalhar com essa pedagogia voltada às crianças, que a gente chama de alfabetização ambiental, porque muitas das crianças não sabem de onde vem o alimento, né? O que a natureza pode ensinar para ela, mesmo dentro das disciplinas escolares, o que ela pode aprender com a natureza, aplicar o que ela aprende na escola de forma, né, aplicada. Então nós criamos um projeto que chama Abrindo Horizontes,
que é para receber essas crianças aqui no Ranchiara, e a gente faz uma gincana colaborativa com elas, não é uma gincana competitiva, em que elas aprendem não, na verdade elas nos ensinam mais do que aprendem, mas a gente incentiva esse olhar fresco delas sobre todas essas atividades em meio à natureza, né? Então, as crianças aqui, elas começam a se autogestionar também, é isso que a gente incentiva a elas mesmas se auto-organizarem, elas se organizam, a gente não precisa ditar as coisas, a gente só facilita e cuida do ambiente para que elas possam fazer isso, né? E aí, uma alimentação também, que a gente pede para que elas experimentem uma alimentação mais saudável naquele dia, e as crianças são muito abertas ao novo, né, Zé? As crianças estão abertas a isso. Uhum. Então esse é o projeto de alfabetização ambiental que a gente tem aqui no Ranchiara, e ele acontece com escolas, a gente já recebeu escolas municipais, a gente também faz ações em escolas, quando algumas escolas nos convidam para ir até lá, para criar uma horta ou um plantio agroecológico, a gente vai até as escolas fazer esse trabalho também. A gente tem uma equipe de monitores, a gente se capacita para ter uma educação em que as crianças, elas mais nos ensinem do que aprendam, ou que haja essa troca entre aprendizado e ensino, e que elas possam, na verdade, se conhecer e conhecer o que faz parte da natureza delas. Certo. Lu, me fala uma coisa, para isso tudo acontecer, tá? Esse projeto ser realizado, esse pessoal que vocês se reuniram, que é um trabalho bem bacana que vocês fazem, essa terra, esse rancho, foi doado, é particular? Me fala um pouco sobre isso. Sim. Essa é uma pergunta bem interessante, Zé, porque a gente parte por uma discussão de terra no Brasil, né? Ele é um assunto de fundamental importância, porque hoje a terra ela é privatizada no Brasil, quase toda ela, né? São poucos os espaços em que são de fato abertos. E a gente teve uma população indígena, a gente teve uma população quilombola, que eram os verdadeiros donos dessa terra. E depois, com invasões, principalmente na nossa região, a gente teve europeus e outros povos que invadiram e pela primeira vez começaram a dizer: essa terra é minha, a ter uma posse da terra. A partir daí, esse uso ele é muito exclusivo de quem herdou ou teve esse direito àquela posse da terra. Então, hoje o Ranchiara ele está dentro disso, como quase todas as terras no Brasil que ainda não são protegidas ambientalmente, que é um assunto que também é muito importante a gente pensar, refletir, discutir, que são essas terras que é de todos, né, de fato. E isso é uma responsabilidade do órgão maior do nosso país, né, do órgão governamental. Mas as terras hoje, o Ranchiara, ele é uma terra privada, ele é uma terra que tem dono, só que o uso da terra ele é proposto de forma coletiva, né? Então não existe uma pessoa que é hoje que manda nessa terra, que é esse dono da terra, mas e sim um uso coletivo para um bem-estar social, não só de quem está aqui, né, querendo fazer esse trabalho, buscando essa conexão com a natureza, mas também de quem chega. Então ela passa a ser isso, um espaço privado que está aberto ao público, né, que é hoje uma das únicas maneiras no nosso Brasil que a gente tem de fazer isso. Lu, me fala um pouco também dos cuidados mútuos do Ranchiara. Certo. O terceiro pilar do Ranchiara hoje, que a gente enxerga como de fundamental importância para você repensar na sociedade, para você criar um novo lugar de respeito, é o cuidado mútuo. E o que a gente entende como cuidado mútuo? A gente entende o respeito a todas as pessoas. O Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade do mundo, né? Isso, biodiversidade da natureza, dentro das plantas, só que a gente também faz parte dessa natureza e nós somos seres biodiversos, né? Quando a gente fala de monocultura, a monocultura ela vem para deixar a gente também numa só cultura, para nos colocar dentro de caixinhas e dizer como nós temos que ser, só que nós somos diferentes uns dos outros, nós não temos um padrão, né, mono, a gente é eclético, a gente é diverso nas nossas crenças, nas nossas cores, nos nossos anseios, né, no nosso gênero, né, ou no não gênero,
E isso é muito importante ser respeitado. Então no Ranchiara a gente quer criar um espaço para que todas as pessoas possam conviver em harmonia, assim como é na natureza, né? Que não tenha uma coisa que agrida a outra, mas sim se complemente. E isso a gente fala em relação a raças, a negros, brancos, amarelos, índios, a indígenas, a quilombolas, a comunidades ribeirinhas, né? A classes sociais, que a gente preza muito também, e a questão dos gêneros, masculino, feminino, a mulher na terra, né? Você olhar a mulher é quase invisível quando ela faz um trabalho na terra, né? O homem é o produtor rural, a mulher produtora rural é muito difícil. Então quando você vê uma mulher na terra, tirando dela o sustento da família, tirando dela a medicina da família, você dá o verdadeiro valor a uma mulher na terra. Ela tem uma visão holística, uma visão total da natureza dela e do todo. Então aqui dentro a gente preza por LGBTs, por várias crenças, a gente é um lugar eclético, né? Que é ecumênico, então a gente quer respeitar o ser humano em toda a sua totalidade. E a gente acredita nisso, não imaginamos que isso é utópico, em que todas as diferentes pessoas podem viver com respeito no mesmo ambiente, respeitando as suas crenças. Que um dia também o mundo vai pensar de uma forma diferente, né? Vai adotar essa filosofia. Agora nós vamos falar sobre a celebração, tá? Que é um assunto que nós vamos abordar agora com a Luciana e juntamente com um dos integrantes do Ranchiara, Mohamed. Uma das partes fundamentais que a gente acredita em um coletivo e para unir pessoas é a parte cultural, né? É a cultura. E é muito importante a gente resgatar a cultura nossa, originária brasileira, a cultura tradicional do nosso país, né? A cultura que os primeiros povos, né, tinham. E aqui a gente estuda isso, gosta disso, se diverte com isso. E uma das coisas que a gente faz bastante aqui é celebrar. Porque a gente precisa ter celebrações daquilo que acontece de bom, a gente precisa celebrar o que é bom, o que a natureza nos dá, o que a Mãe Terra nos dá. E a gente tem algumas celebrações importantes aqui no Ranchiara, que a gente gosta bastante. Uma delas é agora, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, que também Iemanjá é na cultura africana, o que é na cultura indígena Iara. Então as 2 mães d'água, a gente faz uma oferenda, a gente faz uma festa, uma grande celebração com oferendas e tudo mais, e cânticos e percussão para essas 2 mães d'água. E essa é uma das celebrações que a gente tem aqui no Ranchiara. As outras grandes é celebrações de colheita, né? Agradecendo a que a terra nos dá, ao que ela nos nutre, né? Ela é nossa mãe primeira que nos nutre. Então a gente tem a festa junina também, em que a gente agradece normalmente o milho, o amendoim ou várias culturas desta época. Né, Mohamed? O que mais a gente faz na festa junina? O que mais a gente tem? Eu acho interessante a gente falar das festas. A parte, você falou um pouco da parte cultural, mas também todas as festas, normalmente, né, aqui no Brasil, assim, que a gente celebra, elas têm algum fundo religioso, assim, igual você falou, o dia de Iemanjá, a própria festa junina. Então, aqui no Ranchiara, a gente recebe todas essas religiões, então a gente fala que é um espaço ecumênico, né, que é aberto para todas as religiões. Então tem tanto a celebração de Iemanjá, uma coisa mais da Umbanda, quanto a festa junina, que é uma coisa mais católica. Então, todas as religiões a gente procura, né, entende que é interessante a gente integrar todas elas nessas festas, né, nessas celebrações. Mas além da festa junina, então, que a gente falou, tem até o mastro, né, dos 3 santos da festa junina que a gente faz aqui, esse ritual, né, essa cerimônia. Mastro de fitas. O mastro de fitas também, que a gente usa para brincar, né, resgatando essa coisa interessante da nossa criança interior, né? Então até as pessoas mais velhas brincam na festa junina. Tem a coisa da quadrilha também, então cria todo esse clima de alegria mesmo, né? De festa, de comunhão. Uma coisa interessante também de falar é que a gente procura nessas festas, nessas celebrações, evitar a bebida alcoólica, né? Justamente para a gente conseguir trazer esse infantil, essa brincadeira, essa alegria através de nós mesmos, né? Então a gente é capaz de brincar ainda, né? De se divertir com um mastro de fitas, em volta de uma fogueira, com uma quadrilha, né? Então a gente tenta esse resgate também, né? Através da nossa espontaneidade
e não através do uso de bebidas alcoólicas ou outros tipos de substâncias. Estamos aqui novamente com Mohamed e Luciana. Ela vai falar sobre o tempo. Uma outra celebração que a gente tem aqui no Rancho Iara, que é muito curiosa, cada ano vem novas pessoas que se interessam, que ficam curiosas, é a celebração do Dia Fora do Tempo, que acontece no dia 25 de julho. O Dia Fora do Tempo, ele faz parte de um outro calendário. É um outro calendário que não é o calendário que a gente segue normalmente, o romano, o gregoriano, né? Ele é um calendário que quem o seguia eram os povos maias, os povos da América Latina, né? Os primeiros também a chegar por aqui, a estar por aqui, né? Que eram os maias. E eles acreditavam que o dia 25 de julho, ele é um dia que é fora do tempo, ele é atemporal, ele não pertence a lugar nenhum. Então se cria um portal em que a gente pode, neste dia, refletir sobre tudo o que aconteceu, tudo o que passou e colocar as novas intenções para o que vem de novo. Né? Em geral a gente faz isso no fim do ano, né? No nosso ano novo, eles fazem nesse momento. E aí existem mantras, existem certos ensinamentos, existem os kins maias, existem uma série de elementos que trazem dessa cultura e que a gente partilha nesse dia, em que a gente explica para as pessoas que estão curiosas por isso. A gente faz leituras de kins, né, que é um pouco parecido com o que seria a astrologia, nossos signos zodíacos, né? Então, aqui um local legal que a gente faz a celebração, né, do Dia Fora do Tempo, do calendário maia, é nosso espacinho aqui ao redor da fogueira. Então a gente faz uma fogueira, o pessoal fica em volta, a gente faz essa roda de conversa em volta da fogueira. E o fogo tem algumas representações também, né, importantes, dessa coisa da queima, né, da transformação, da transmutação. Então, quando a gente coloca, né, uma madeira, ela pega fogo e vira cinza, por exemplo. Então, esse Dia Fora do Tempo, essa celebração, ela também traz isso, da gente esvaziar as coisas e pedir coisas, ou nos abrirmos, na verdade, né, para esse novo momento, assim. Um pouco parecido mesmo, né, com a nossa virada de ano, o ano novo aqui. Agora, Luciana, fala pra gente como que vocês costumam fazer a festividade de final de ano? A gente tem uma cerimônia que já acontece há 2 anos, agora esse será o 3º ano em 2020, que é fechamento e reabertura de ciclos. Ela acontece um pouquinho antes do Natal, quando a gente quer que toda a nossa família, a grande família Iara, Rancho Iara, né, se reúna. Então, todas as pessoas que já passaram por aqui, que deixaram um pedacinho do seu trabalho, um pedacinho da sua vibração, da sua energia aqui com a gente, elas podem chegar nesse dia com a gente faz uma grande partilha do alimento, um alimento colaborativo, que a gente procura ter todos os tipos de alimentação para atender a todas as pessoas, né, a diversidade das pessoas. E a gente faz esse encontro, um grande encontro em que a gente, em roda, normalmente, agradece a tudo que todo mundo deixou, um pouquinho daquilo que todo mundo deixou, doou aqui para o Rancho Iara, e a gente fecha esse ciclo já abrindo um novo ciclo, já reabrindo, como numa espiral, né? Que o nosso tempo, a nossa vida, ela é muito mais aspiralada do que numa reta com fim, né? Então a gente fecha um ciclo já reabrindo um outro ciclo, e ali a gente põe todos os desejos, a gente agradece e coloca todas as nossas intenções para o próximo ciclo. Oi, Lu, a gente estava passeando aqui pelo rancho e eu vi essa Toca da Alice, me chamou a atenção. Esse espaço aqui, o que vocês fazem nesse espaço? Aqui é o nosso espaço de capacitação, de pedagogia, de eventos. Aqui é um pouquinho de tudo. A gente nomeou esse espaço Toca da Alice, né? Uma homenagem a Alice no País das Maravilhas, a minha mãe, enfim, que ajudou a construir isso aqui. E aqui a gente também tem o Cine Rural, Zé, que a gente está começando agora um projeto também que começamos ano passado e agora estamos seguindo com ele, que é todo mês tem uma programação de cinema para passar aqui no rancho. E a ideia é fazer o caminho contrário do que foi antigamente. Antigamente as pessoas saíam do campo e iam para a cidade no cinema, para ter cultura. E hoje que a cidade está cada vez mais escassa de cultura, a gente está fazendo elas virem da cidade para o campo, para ficar em meio à natureza e assistir um cinema. Ele foi inaugurado ano passado com Bacurau, que é um filme nacional muito importante, que está aí, né, sendo bem discutido e que tem uma mensagem muito importante. E assim, acompanhe a nossa programação, que sempre tem um filme aí, é só chegar para assistir ele com a gente. Ah, legal, bacana.
Yannick, eu achei aqui tudo muito bonito, tá? Tudo muito maravilhoso, a natureza é bela, mas como que vocês vivem, como que vocês se sustentam para poder se manter aqui no Rancho Iara? Legal. Bom, há um grupo de pessoas que vivem aqui no Rancho Iara e, como eu já disse anteriormente, essas decisões em termos de projetos são realizadas por democracia direta, então as pessoas que votam, se a maioria optar por fazer tal coisa, isso acontece. Como que é feito o apoio? Como que é feito todo esse projeto, né? Uma vez que nós não temos investimento de governo ou de instituições privadas, por apoiadores, tá? E esses apoiadores podem ser qualquer pessoa, quaisquer pessoas. Podem ser nossos amigos, pessoas que frequentaram o projeto, pessoas que veem nossos projetos acontecendo no dia a dia, como por exemplo a venda das kombuchas na feira de Dracena, que já é um projeto que está acontecendo já há algum tempo, com certa frequência. Algumas outras atividades que nós realizamos aqui no rancho, por exemplo, com as crianças que nós recebemos. Se algum desses pais se interessarem, por exemplo, em colocar recursos para que novas atividades aconteçam aqui, isso pode acontecer. Professores, pessoas quaisquer que estiverem interessadas, são bem-vindas em estarem aqui e colocarem projetos para que a gente siga, dê uma sequência nisso aí. Obviamente, todos esses projetos vão ser discutidos pelas pessoas aqui no rancho e é basicamente isso. Certo. Yannick, eu vejo que aqui embaixo tem uns barrancos. O que você pode estar me explicando sobre esse detalhe aqui? Bom, já uma longa história sobre o processo da usina hidrelétrica que foi colocada aqui no Rio Paraná, das usinas no caso, né? E com essas usinas há cheia, normalmente isso acontece, é um processo natural. E essa área na qual a gente está aqui, muito próximo ao rio, por exemplo, é uma área de proteção ambiental, conhecida por APP. E conforme vocês poderão perceber, aqui nós estamos numa das áreas do rancho, particularmente essa que é mais próxima ao rio, é uma área de proteção ambiental, conhecida por APP. Esses tubos que foram colocados aqui há alguns anos, foi um projeto realizado justamente para conter o enchimento da água que vem da usina, né? E é um projeto que está aí até hoje, justamente para proteger as encostas, os barrancos de caírem, né? E, enfim, e evitar com que essa terra cada vez mais tenha uma erosão. E nós, aqui do projeto, questionamos a colocação desses tubos aqui nessa área de APP, justamente pelo fato de que, como vocês poderão observar, a água continua a subir, né, e não está protegendo o barranco conforme esperado. Gente, a melhor parte do Rancho Iara é que eles produzem as próprias bebidas, ou digamos melhor, o refrigerante natural. E eu vou deixar as palavras com a Luciana, de que forma que é feito tudo isso, e a gente está experimentando, que é uma delícia, tá? E agora, Luciana, me fala sobre um pouco desse trabalho. Tá. A gente produz aqui no Rancho Iara a kombucha. A kombucha é uma bebida probiótica, ela é muito saudável, ela tem vários benefícios para a nossa saúde, né? Ela alivia dores musculares, por exemplo, reumatismo, artrite, ela tem vários benefícios, desintoxica o corpo, ela aumenta a nossa energia, auxilia o sistema digestivo, o sistema imunológico, combate ao câncer, já tem estudos, pesquisar na internet, você vai ver os benefícios mesmo da kombucha, estimula a perda de peso. E a gente está trabalhando com essa kombucha já faz um bom tempo, a gente está se especializando nela mesmo, ela já está sendo vendida em Dracena, nos empórios, na feira, a gente também está vendendo ela, em eventos que tem, a gente também leva ela para ser vendida. Ela é uma bebida que ela é de muito valor agregado, então ela pode ser facilmente substituída pelo caso de quem não está podendo ou não quer a bebida alcoólica, e também os refrigerantes que tanto mal fazem à saúde. A kombucha, assim como outros produtos que a gente tem na nossa linha, que é os chás e algumas outras coisas, ela vem fazendo parte de um pilar que a gente trabalha no Rancho Iara, que é o da economia solidária, né? Foi falado um pouquinho de como a gente se sustenta aqui no Rancho Iara, e é através da economia solidária. Então, com a venda desses produtos, são com os eventos que a gente faz aqui ou fora daqui, com o apoio de amigos e colaboradores, com tudo isso que a gente faz, é o que traz o sustento pra gente aqui. Então, é uma economia que a gente não gosta que seja excludente. Então a gente tem sempre, por exemplo, nos nossos cursos, vagas sociais. Se alguém chega pra gente por uma questão de
poder aquisitivo, não pode alguma coisa, a gente procura incluir ela de alguma maneira através de uma doação voluntária do que pode pagar. Então a gente procura desta forma trabalhar mercadologicamente os nossos produtos, assim como os eventos que a gente faz aqui. Legal. E aproveitando que a gente está no bate-papo aqui, Lu, eu percebi que vocês fazem recreação, né, nas cidades vizinhas, inclusive em Dracena, vocês fazem bastante recreação. O carrinho, o rolemã, né? O que você me fala um pouco sobre isso? Isso é um trabalho que a gente faz em parceria com o Instituto Ideias Diversa, que é um Instituto de Desenvolvimento Econômico Socioambiental, né? Quando o Instituto foi criado em Dracena, o Ranchiara já vinha nesse movimento de como se institucionalizar, né? Como fazer essa parte mais burocrática da vida de qualquer coletivo ou de qualquer coisa que você precise. Então a gente faz isso via Instituto Ideias. Então a gente é um parceiro deles e a gente faz esses eventos em conjunto, como foi mesmo o Mundialito de Rolimã, que teve em Dracena, a ocupação da estação ferroviária também, uma ocupação cultural e social para que um lugar público possa de fato ser usado pelas pessoas, ser administrado e cuidado por essas pessoas, para não dependermos tudo do poder público, de deixar tudo na mão. A gente pode se organizar socialmente para cuidar disso. E alguns eventos, né? Evento da Festa das Estações, que a gente fez lá. Então a gente está bem presente, mais lá em Dracena até, fazendo essa parte cultural também. Legal. Uma vez também em Tupi Paulista, Lu, eu vi, não cheguei a presenciar, mas achei muito interessante a recreação que vocês fizeram, não sei se é bem a palavra certa, a recreação, que vocês fizeram a troca, para fazer trocas, né? De livro, material que você não quer, você quer trocar, como que funciona? A gente acredita que uma sociedade ela pode ser sustentável de diversas maneiras, né? Uma dessas maneiras é através de não só eventos, mas de maneiras de se organizar que a gente possa juntos recriar algo que existe e que não é de acesso a todos. Então a gente organizou uma em Dracena, uma em Tupi Paulista, que era chamada, ela tem um nome que é mundial, que é Feira Grátis da Gratidão, que é um projeto de autogestão também, ele é autogestionável, todo mundo que participa é quem faz a feira, não existe alguém que faz a feira para você, é a participação de todos que faz a feira existir, né? Então nela, o que acontece? As pessoas levam produtos que tem em casa, o que está parado, pode ser livros, pode ser brinquedos, eletrodomésticos, tá parado na tua casa e você quer dar gratidão, porque você tem aquilo e você gostaria de compartilhar com outra pessoa que às vezes precisa. Então você leva para uma praça, normalmente a gente faz em praça pública. Sim. E também é um evento que tem, eu não tenho nada material para doar, mas todo mundo tem um talento, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então nessas horas as pessoas também podem colocar isso. Eu sei tocar violão, cantar, então ela vai para a praça fazer isso também. Ou ela sabe muito bem cozinhar, então ela leva um prato, brigadeiro, acontece às vezes pessoas levar um prato para compartilhar e aí vira um piquenique comunitário também. Exato. Então é mostrar para as pessoas que pra gente ter um momento prazeroso, de troca, de vivência, a gente pode se organizar sozinho. A gente não precisa esperar que um órgão, ou seja ele privado ou público, organize algo pra gente. É mostrar que juntos a gente tem muita força de se auto-organizar. Certo. Aproveitando, Lu, eu já te conheço de longas datas e eu sei que você é uma pessoa muito humana. E diante dessa sociedade, desse mundo que a gente vive, qual a mensagem que você deixa às pessoas que vivem nessa tragédia, que vivem nessa arrogância do racismo? O que você possa estar transmitindo para que eles possam amolecer o coração e ser mais humanos? Nossa, Zé... Que pergunta, assim, uma vez eu ouvi de uma grande sábia que tudo que a gente fizesse seria mais do mesmo. Que pra gente mudar alguma coisa, a gente teria que ter uma convivência sagrada. E eu levo isso pra minha vida. Qualquer coisa que a gente fizer, são só ferramentas ou maneiras são metodologias, são ferramentas, são coisas ainda muito insensíveis. Eu acho que se a gente olhar um ao outro pelo olhar da convivência sagrada e saber que a gente é muito mais do que tudo isso que existe à nossa volta, a gente é muito mais do que um trabalho, a gente é muito mais do que
do que aqueles rótulos que nos dão. A gente está além disso, né? A gente está além disso e a nossa convivência é o mais importante aqui nessa passagem da Terra. A nossa convivência com a nossa família, a nossa convivência com a família que a vida nos proporciona, um ao outro. Não existe diferença. Quer dizer, existe toda a diferença e isso é o rico que a gente tem. Não há porquê, né, o preconceito, não há porquê menosprezar. A luta de classes ela é muito importante, o lugar de privilégio de cada um, né? E é importante que a gente saiba disso para que você possa olhar o outro com empatia. Eu acho que uma coisa que a sociedade está escassa, Zé, é de empatia, sabe? É olhar o outro e realmente entendê-lo, se envolver com ele, entender que aquilo que é sentimento para ele, aquilo que é importante para ele, eu tenho que respeitar. E aquilo que é importante para mim, que é respeito para mim, eu tenho que respeitar também. Eu acho que a sociedade carece disso hoje, de olharmos como iguais mesmo. Sim. E até me marcou muito a passagem, você até falou do racismo, que é algo que a gente tem um racismo estrutural dentro da nossa sociedade, assim como a gente tem um machismo estrutural, assim como a gente tem um problema de classes muito sério ainda, e a gente precisa falar disso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa mexer dentro de nós mesmos, né? E aí passou por aqui um menino, quando vieram às escolas, uma criança, ela devia ter aí uns seus 10 anos, e eu estava explicando para essa criança sobre a biodiversidade, né? A diversidade das plantas, e eu perguntei para ele assim: você acredita que a gente tem diversidade entre nós, né? Entre as pessoas? E ele era um menino negro, de classe baixa, né? E ele de mais humilde, e ele disse assim: olha, eu acho que a gente é assim, a gente é tudo uma casca de ovo. A gente é como os ovos. Os ovos, as cascas, são completamente diferentes, de cores, de tamanhos, às vezes até o formato dela é diferente. Mas quando a gente quebra o ovo, dentro é tudo igual. E eu acho que essa criança tem muito mais para nos ensinar. A gente precisa dar esse lugar de fala para essas pessoas. O lugar de fala agora, ele tem que mudar de lugar. É o negro, é a mulher, é o oprimido, é o pobre. São essas comunidades tradicionais, elas precisam ser ouvidas, tá na hora da gente dar visibilidade a elas. E eu, Zé, tenho dentro de mim que eu tenho certeza que essas pessoas saberão cuidar de nós enquanto sociedade de uma forma muito melhor do que as pessoas que estão dentro dos privilégios, de quem está dentro dos seus privilégios. Com certeza. Então aqui nesse bate-papo, tomando esse refrigerante natural, vamos fazer um brinde para finalizar esse bate-papo. Agradecendo aí ao Jornal Interativo por todo o apoio, por todo o carinho mesmo, porque a gente sabe que isso é muito mais, como eu disse, né? Isso é além de um trabalho. Aqui existe um amigo de infância, né? Um novo amigo, e que eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente queira mostrar, é que a gente mantenha esse amor, essa afetividade uns pelos outros. Sim. E que o Ranchiara continue por muitos anos fazendo esse belíssimo trabalho. Agora nós vamos falar sobre agroecologia com a Ana. Ana, vamos lá, vamos nos mostrando. Primeiro aqui, todos que entram, licença, ao nosso SAF. Aqui é onde começou as nossas brincadeiras. Nós começamos pequeno. Uma vez deu certo, uma vez não deu. E a gente continuou. Eu, a Ná, a Lu, para que isso desse mais certo, nós fomos agregando mais. Fica aqui olhando para a câmera. Mais pessoas que ficaram com a gente hoje. Eu trabalho mais na parte do plantio. O que você tem, Naná, para falar sobre esse tópico aqui pra gente? Bom, aqui é onde a gente, como a Ana falou, né, onde a gente começou de uma forma bem despretensiosa, assim, começamos a plantar muitas espécies de várias coisas. A ideia era a gente diversificar isso ao máximo, né? E a gente não tinha necessariamente raciocinado o que a gente ia fazer nesse espaço, como ele nasceria. Então, ele nasceu de uma forma muito intuitiva. E eu acho que isso que dá mais a cara dele, assim, desse espaço onde que a gente começou o SAF, né, que é o Sistema Agroflorestal. Eu considero ele tipo a menina dos olhos, assim, porque essa coisa intuitiva deu a ele uma coisa muito feminina, porque não é uma coisa linear, é uma coisa muito orgânica, sabe?
E nasceu assim, nasceu conforme a gente ia sentindo, vamos colocando tal coisa aqui, essa coisa não tá legal aqui, vamos fazer tal coisa, né, Ana? É. E acho que a natureza, eu acho que o legal desse tipo de agricultura que acho que não está nos livros, é essa comunicação mesmo que a gente aprende com elas, com as plantas, com a própria vivência, né? Com a própria prática. Então a gente pergunta, ela responde. Então é um jogo de pergunta e resposta com as plantas e a gente está aqui para aprender com elas, né? Então acho que é um diálogo muito gostoso, assim, é uma brincadeira que a gente faz. Aqui dentro vocês veem que a gente planta, aqui tudo é junto. A gente tem desde dos grãos, né, das frutas, das flores, das ervas medicinais também que a gente tem, das hortaliças, as raízes, os tubérculos. A gente faz essa brincadeira de, como a Luciana falou, né, como a gente acredita muito na diversidade de pessoas, a natureza também mostra como que a diversidade elas podem se conviver harmoniosamente, né? E numa floresta, a agroecologia ela tenta de uma certa forma imitar a floresta, né? E numa floresta a gente nunca vê uma plantação de uma única coisa, né? São coisas distintas que estão ali, vivendo harmoniosamente. E acho que um retorno muito legal que foi aqui é que essa área aqui, ela era pasto, né? Era uma área que estava muito compactada, a terra, e a terra extremamente arenosa. E no começo, tudo que a gente plantava aqui, a gente penava bastante, né, Ana? A Ana, que é nossa agricultora, nossa maestra, e ela que viu muito, assim, mais do que eu, o começo de tudo aqui, né, Ana? Então, no começo era muito difícil, né, amiga? A gente trabalhou com bastante, sem que a gente não use agrotóxico para a terra, a gente batalhou muito para chegar no que ela está hoje. Porque antigamente você plantava, não saía daquilo. Era muito difícil. Era muito difícil por causa que a terra aqui é muito areosa. Então, mas hoje, como vocês podem ver, para uma área que há pouco tempo atrás era só pasto, eu acho que o melhor retorno a gente está... Os olhos, a gente consegue ter com os olhos, com a sensação térmica do que aqui é agora. E da própria terra. Então hoje quando a gente pega a terra, ela tem minhoca, ela tem muitas raízes. Aqui nunca teve uma minhoca. Ela tem vida, sabe? Ela tem cheiro. Então esse acho que é o melhor retorno que a gente está tendo dessa grande experiência na agroecologia que a gente está tendo aqui. E claro, sem nada de uso, como a Ana falou, de agrotóxico, a gente só usa biofertilizantes que são feitos aqui mesmo. Então, e muito com matéria orgânica. Então, todas essas árvores que a gente planta, a gente poda muito e toda poda a gente tritura e retorna para a terra. Então, é um ciclo que ele nunca se acaba, né? Ele sempre está se regenerando, ele sempre está devolvendo o que a terra já está nos dando, ela está voltando para a terra. E esse movimento cíclico é maravilhoso, assim, a gente poder ver isso acontecer numa terra que antes a gente achava muito hostil, né? E quando a gente olha para uma terra hostil, a gente percebe que quem é hostil é a gente, né? É o nosso olhar que é hostil, que tudo pode se transformar, né? Então hoje, como você pode ver, né, Ana, aqui tem chuchu, a gente tem hibisco, a gente tem artemisia. Nós tiramos o nosso próprio alimento daqui. Tem um pé de abacate atrás de você. Nós temos o morango, banana nós temos diversas, né, Ná? Tem muitas medicinais, né, açafrão, gengibre. Zé Eduardo. Tem muita coisa. A piscilina, araruta. E assim, várias coisas. Tem uma outra área nova que nós abrimos agora, porque é só plantaram algumas mudas, né, Ná? De outras coisas também lá. Lá onde que a gente tira nosso sustento também. A gente preza muito por frutas que são nativas, né, daqui. Então essas a gente sempre
prioriza, mas a gente planta de tudo, tem tâmara até de Israel aqui. E mais uma vez a gente vai falar sobre a agricultura e sobre a mulher no campo. O que vocês falam pra gente sobre a mulher do campo e sobre a cesta que vocês fazem? Você cuida. Bom, quando a gente fala de agricultura, né, do início do papel da agricultura, a gente pouco lembra da mulher como aquela pessoa que ficava em casa, né, geralmente, e que cuidava do jardim, principalmente do jardim e da área próxima à casa, né. A gente lembra muito do homem que saía para o roçado, às vezes trabalhar até fora de casa, mas era a mulher que sempre cuidava desse espaço que geralmente era o que nutria, né, que rendia os alimentos que iam direto para a mesa da família e principalmente os remédios, né. A mulher sempre cuidou muito das plantas medicinais e acreditava na potência dessas plantas para cuidar da saúde de todo mundo da família. Então eu acho que esse contato que a mulher tem com a agricultura, ela é muito forte, muito natural, muito orgânica, é uma relação muito direta, né? E muito íntima, né? Eu acho que isso faz com que a mulher ela entenda a agricultura de uma forma muito diferente, né? Muito peculiar. E a gente aqui, eu tive o prazer de conhecer a Ana aqui, né? De ter esse trabalho com ela aqui e aprender muito com ela. E eu que às vezes tenho contato com os livros, eu percebo o quanto essa sabedoria da pessoa da roça, né, ela é pouco valorizada, mas ela é de extrema importância, né? Então assim, eu aprendo muito com os ditados da Ana, com esse saber dela que é natural dela, que vem da mãe dela, da avó dela, e que está com ela e que ela está passando para a gente agora, né? Está passando para mim, para a Luciana e para várias mulheres que estão passando aqui pelo rancho, seja como voluntária ou não. E eu quero poder aprender, absorver isso dela, para eu poder passar para mais mulheres. Sim. E Naná, eu sei que a gente está vendo bastante frutos, legumes. Me fala um pouco sobre a cesta. A cesta. Bom, o Rancheado tem um trabalho aqui em parceria com 3 agricultoras que são do assentamento de Pauliceia, da cidade de Pauliceia, assentamento Regência. São 3 mulheres muito guerreiras e agricultoras que produzem alimento lá de forma orgânica, agroecológica. E o Rancheara viu nelas uma forma de poder, né, ser um canal delas com pessoas consumidoras desses produtos, né? E aí o rancho então está fazendo esse canal, está intermediando as agricultoras com consumidores que buscam alimentos mais saudáveis nas cidades. E monta essas cestas, né, com alimentos respeitando a sazonalidade deles, né? Aquilo que dá é aquilo que vai ter na cesta. E é muito legal, porque ao mesmo tempo que você fortalece o trabalho no campo dessas mulheres, elas passam a acreditar nesse trabalho, você tem a pessoa que está na cidade, que muitas vezes não tem como plantar seu próprio alimento ou saber de onde ele vem, poder se alimentar de produtos que estão em volta, né? Você favorece o locavorismo e favorece a permanência dessas mulheres no campo. Ou seja, vocês levam essa cesta até as feiras da cidade. Isso, exatamente. Essas cestas legal, são bacana. vendidas. Panorama e Dracena. Legal. E Pauliceia. Muito interessante esse trabalho. Companheirismo. Conhecimento. Amor. União. Fé. Amizade. Cuidado. Carinho. Respeito. Amor. Diversidade. Poesia. Família. Acolhimento. Arte. Paz. Sorriso. Humanidade. Equilíbrio. Semente. Equilíbrio. Passarinho. Não. O Rancheara agradece Adete, vocês, meninos, por terem vindo aqui acompanhado a gente e está de porteiras abertas a todos que queiram conhecer e ver um pouquinho e vivenciar esse trabalho
e esse modo de vida. A todos e todas. A todos e todas. Pode chegar, valeu. Gratidão. Gratidão.